Mais uma vez, professor Cleciano passando para deixar a atividade da semana com os comentários, explicação do conteúdo de gramática e correção, tá certo? O conteúdo da semana, composição de palavras na língua portuguesa. Como as línguas são, as palavras são formadas dentro da língua portuguesa, tá certo? A atividade então das páginas 27 a 29. Então nós temos aí, ó. A que áreas do conhecimento estão ligadas dentro da primeira questão, né? As palavras biologia, fotografia, astrologia, tecnologia e psicólogo, né? Então você observa que as palavras, elas todas têm um sufixo, né? Ó, uma partezinha que vem depois do radical, que é basicamente a mesma, né? Só com exceção da palavra fotografia. A gente tem aqui, ó, logia, biologia, né, logia, astrologia também tendo logia, tecnologia e psicólogo, uma variação de logia que tem logo, tá certo? Então, a que áreas do conhecimento cada uma dessas palavras pertencem, né? Então, biologia e psicólogo estão relacionadas a áreas das ciências. Fotografia, relacionada à área da arte. Tecnologia, relacionada à área da técnica, e astrologia, relacionada ao estudo dos astros e influência na vida das pessoas para quem acredita, tá certo? Então, as áreas aqui, essas palavras estão relacionadas. A gente vai observar que essas palavras, elas são formadas, são compostas de outras palavras. Para formar essas duas palavras, a gente pegou duas outras palavras. Então, a gente vai ver em cada um desses exemplos. Por exemplo, quais palavras nos fragmentos foram formadas do mesmo modo que a palavra biologia? E a gente vai ter, ó, foto, a gente pegou a palavra foto, que significa luz no latim, e grafia, de escrever, fotografia. Astro, você pega partezinha que é a palavra astro, e o sufixo logo, logia, né? Astrologia. Então, como cada uma dessas palavras é formada, né, por meio de outras duas palavras, aqui, ó, psicologia, de uma palavra psico, sopro de vida, e a outra, logia, palavra, estudo, tratar. Então, cada uma dessas partes tem um significado em si, sozinha, e que juntas formam um outro significado, tá certo? Então, esses são aí os exemplos, ó. Segunda questão. Conhecer o significado de elementos de composição, que vêm do grego e do latim, podem ajudar na interpretação e produção de textos? De que modo? Então, a gente viu que essas palavras, elas não pertencem nem à língua portuguesa, tá certo? Elas são palavras oriundas do grego e do latim, e que quando juntas elas formam então palavras que vão ter um significado dentro da nossa língua. Essas palavras, se nós temos algum conhecimento, elas vão nos ajudar a termos uma compreensão melhor e maior das palavras dentro da língua portuguesa, e assim elas podem também nos ajudar na hora da produção. Quando a gente conhece até mesmo o processo de formação, como elas são compostas, nós também podemos criar outras palavras, tá certo? Então, com base em sua resposta à atividade anterior, consulte os elementos de composição e explique o significado das palavras cronologia, e aí tem um quadro ao lado, né? Oftalmologia, no livro, geografia e odontologia. Observe que todos, com exceção de geografia, nós temos mais uma vez aqui o uso da palavra logia, né? Logia, que identifica estudo, tá certo? Uma palavra que significa também sentido. E a outra é geografia, né? Então, cada uma dessas palavras, né, vai se referir a algo, a algum tipo de estudo. Estudo do tempo, a palavra crono, do grego, significa tempo. Oftalmologia, estudo do olho. Geografia, estudo da terra. E odontologia, estudo do dente, né? Pegando bem ao pé da letra, né? A gente sabe que um odontólogo não é um que estuda o dente, né? Tá certo? Alguém que faz odontologia vai estudar todas essas relações, mas a gente não vai dizer, o cara que estuda o dente, tá certo? Mas no sentido mais profundo da palavra, é isso que significa, mais ao pé da letra.
Item B. Que outras palavras você conhece que apresentam o mesmo elemento logia em sua composição? E aí existem uma série de outras palavras, né, que vocês podem escrever aí. Tanto, por exemplo, historiografia, existe isso. Biologia, já utilizou. Teologia, e a gente vai ter vários exemplos. Tecnologia, ecologia, dermatologia, fonologia, cardiologia, patologia. Existe uma série de outras palavras que são alguns exemplos. Então, cada uma dessas palavras ligadas à logia, elas significam o estudo de alguma outra área, tá certo? Próxima questão. Você sabe onde está situado o Planalto Central do Brasil? Então, a gente estudou aí, tem um texto falando sobre bacias hidrográficas e também sobre o Planalto Central do Brasil. Então, a pergunta, né? Onde está situado o Planalto Central do Brasil? O Planalto Central brasileiro compreende a região de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, essa região que compõe o Planalto Central. E se você observa, a própria palavra planalto, que a gente vai ver agora, ela é formada por duas outras palavras, né? Plano mais alto, que é o que vai vir aqui no exemplo, né? Para caracterizar a região, são usadas algumas palavras formadas por composição. Você consegue identificá-las? As palavras hidrografia e planalto, tá certo? Onde você pega duas outras palavras para então formar uma outra palavra, ok? Hidro, de água, hidrográfica, de escrita, né? De geografia também, né? Geográfica, tá certo? Então, relacionada a estudo, a pesquisa, a mapeamento também, tá ok? Então, hidrográfica e a própria palavra planalto, né? Um plano alto. Então, essas palavras, elas são utilizadas, elas são compostas para que a gente não precise, sempre quando for querer dizer algo relacionado a isso, utilizarmos essas palavras ao invés da própria explicação. Uma vez que quando você utiliza essa palavra, as pessoas que ouviram, que lerem, já vão saber o que elas significam. Então, se elas não existissem, a gente ia ter que explicar toda vez o que nós estamos querendo falar quando falamos planalto. Então, observando o contexto em que é usada a palavra planalto, por que a região foi caracterizada assim? Que é um plano alto, exatamente isso, um local alto, situado em um ponto de grande altitude com relação ao nível do mar, tá certo? Então, dentro do mapa brasileiro aí, do continente, ela está localizada num nível bem mais alto que o nível do mar, por isso a utilização de planalto, tá ok? E o item D aí, se não existisse o termo planalto em nosso idioma, de que forma o autor teria de descrever o local? O que isso traria como consequência para a construção da frase? Então, se não existisse essa palavra planalto, né, a gente está sempre quando fosse referir a um plano elevado, com uma grande altitude, a gente não ia utilizar a palavra planalto, tem que sempre tentar explicar, definir aquilo que você estava querendo dizer e o que ia estender muito o texto, né? Quando você usa só uma palavra planalto, já está dentro dela todo esse conceito, ok? Então, o autor teria de usar muitas outras palavras para poder expressar a mesma ideia. Item E, a palavra hidrográfica é composta pelos elementos hidro mais grafia. Usando seus conhecimentos gramaticais, é aquilo que a gente já viu até aqui, procura explicar o sentido dela, é o que eu já comentei, né? Então, parte da geografia física, que estuda as águas correntes. Então, vai ser o estudo, basicamente, aí das águas, né? Tanto águas correntes como rios, paradas, lagos, oceânicas e subterrâneas de uma região ou país. Então, a hidrografia seria esse estudo das águas, né? Então, essa formação de dois radicais de língua estrangeira, grega e latina, no caso aqui grega, né, se não me engano, hidro e grafia, né, formando um significado da língua portuguesa. Certo, pessoal? Por hoje é só. Próximos itens, próximas questões a gente responde no próximo vídeo, tá ok? Então, fiquem em paz, até lá.